Irmã Eva, irmã Leite, muito obrigada pelo convite. Vamos ler aqui na Palavra de Deus, no livro de Esther, capítulo 4, versículo 16. Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Lemos também no livro de Daniel, capítulo 1, o versículo 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Senhor meu Deus, Pai amado, uma vez mais agradeço a Ti pela oportunidade de estar na Tua casa para Te louvar e Te adorar. Usa-me, Senhor, conforme a Tua vontade, e que possamos, meu Deus, guardar a Tua palavra em nosso coração todos os dias de nossa vida. Amém. Podem tomar assento. A palavra que Deus colocou no meu coração para estar falando nesta noite, refletindo com os irmãos nesta noite, é sobre posicionamento perante Deus. Posicionamento perante a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Esther, ela teve um ato de coragem. Ela pediu que houvesse um jejum para que ela fosse interceder pelo povo, porque havia uma sentença que marcava a vida dos judeus. E ela foi colocada naquele local para interceder pelo povo. Eu creio que Deus preparou e conduziu todo aquele momento para que ela estivesse ali, se posicionando perante a vontade dele para livrar o povo. Nós também vemos lá no livro de Daniel que ele também se posicionou. Daniel também optou, por não se contaminar pelos manjares do rei. Ele também fez um jejum, ele também se colocou numa posição, ele se posicionou perante a vontade de Deus para a vida dele naquele momento. Esther teve que tomar uma posição difícil. Ela estava muito aflita com o que estava acontecendo e ela optou por seguir a vontade de Deus para a vida dela. Como diz aqui no final do versículo, perecendo, perecerei. Ela enfrentou a morte, mas ela teve a coragem, ela se posicionou, ela creu na palavra do Senhor sobre a vida dela e ela teve vitória. E assim nós devemos fazer no nosso dia a dia, nos posicionarmos perante a vontade de Deus para a nossa vida. Uma das qualidades que Esther teve foi a fidelidade. Ela foi fiel ao Senhor. Ela também teve constância, ela teve firmeza e ela teve perseverança. Ela creu, ela abriu mão das delícias do reino naqueles dias, porque para ela estava confortável, ela já era rainha, né? Ela já vivia uma situação confortável, mas ela respeitou o chamado que Deus tinha para a vida dela. Ela convocou todo o povo para que fizesse o jejum.
e clamasse ao Senhor por ela. E intercedendo assim, nessa constância, na firmeza que ela teve, na coragem de ir até a presença do rei, ela teve a vitória, porque o rei se agradou e atendeu o pedido dela. E Deus deu a oportunidade de vida para o povo, através daquele ato. Aparentemente, um ato simples. O jejum, aparentemente no nosso dia a dia, parece ser um ato simples. Eu só vou abrir mão de comer algumas horas, alguns dias. Mas, se nós estivermos na presença do Senhor, grandes coisas este ato que parece ser simples faz. Grandes milagres esse ato faz. Um posicionamento nosso perante a vontade de Deus gera muitos frutos, gera muitos milagres na nossa vida. Eu creio que todos nós temos aqui testemunhos de vitórias que nós tivemos quando nós nos posicionamos perante o Senhor. Vitórias de cura, de libertação, salvação. E que nós possamos a cada dia buscarmos estar na presença de Deus, buscarmos estar próximos do Senhor. Os nossos dias não são bons. A previsão que temos é que não serão bons. Mas com Deus, na presença de Deus, nós vivemos dias bons. Nós desfrutamos da paz que só o Senhor pode nos dar. Embora exista um mundo com muita aflição, mas a paz que o Senhor pode nos dar, ela é única. É só Ele. Nós podemos tentar procurar em muitos lugares, mas nós não vamos encontrar. Essa paz nós só vamos encontrar quando nós nos posicionamos perante Deus e buscamos dele a graça e a misericórdia sobre as nossas vidas. E assim nós temos paz e podemos ser luz por onde passarmos. No nosso local de trabalho, sempre nós vamos ver pessoas com aflição, preocupadas, aflitas. Mas nós, como propagadores do amor de Deus, nós devemos levar essa paz por onde nós andarmos. E quando nós estamos posicionados perante o Senhor, nós conseguimos ter essa paz em nós e transmitirmos para o nosso irmão, transmitirmos para aquele que está ao nosso lado precisando de um apoio, de uma ajuda. Glória a Jesus. E o milagre, a recompensa de Deus, ela veio ao povo judeu lá na época de Esther, e ela vem ainda hoje no nosso meio. Nós vivemos milagres todos os dias. Hoje, estar aqui falando do amor de Deus neste lugar é um milagre. Porque o inimigo não queria que eu estivesse aqui. Mas Deus, com a sua infinita misericórdia, um dia me salvou. E hoje eu posso estar aqui louvando a este Deus, falando do amor dele. Glória a Jesus. Que Deus continue guardando a cada um de nós, a cada dia, que nós possamos andarmos no amor de Deus. Com Daniel, nós lemos na palavra que não foi diferente, porque ele também se posicionou. Ele assentou em seu coração não se contaminar. Ele que teve coragem de dizer que ele não iria se alimentar dos manjares do rei, que eram ofertados a outros deuses. Ele teve a coragem de dizer que ele não iria se contaminar. Ele precisava estar puro para que se cumprisse nele e na vida dos que estavam ao redor dele a vontade de Deus. Porque nós bem sabemos que no decorrer dos versículos, dos capítulos do livro de Daniel, nós vemos que o fato deles terem obedecido, eles foram
Daniel e os outros 3 amigos foram os mais inteligentes, foram os que se destacaram. E essa vitória só veio do Senhor. Não foi uma capacidade exclusivamente deles. Foi o posicionamento de estar cumprindo a vontade de Deus, que ele conseguiu ter paz e ter a vitória, e ser considerado sábio, ser considerado ter destreza e sabedoria, e conseguiu o favor de Deus. O posicionamento de Daniel lhe deu condições para enfrentar lá na frente a cova dos leões. Imaginem, né, que privilégio esse. Hoje, nós lendo a palavra, a gente vê como um privilégio. Mas eu creio que Daniel teve suas aflições, sim. Mas Deus deu a vitória. E ele dormiu com os leões. E teve o livramento de Deus. E ele foi luz por onde ele passou. Ele foi paz por onde ele passou. E assim também é conosco. Deus nos dá grandes oportunidades para nos posicionarmos perante Ele. E assim fazermos a vontade dEle em nossas vidas. Mas é preciso, irmãos, termos essa decisão. Nós precisamos estar posicionados. Quando eu estava orando e clamando a Deus, que palavra trazer nessa noite, com muito temor e tremor por esse convite maravilhoso, só soava e ecoava no meu coração a palavra posicionamento, posicionamento. E lendo esses versículos que Deus me trouxe à memória para estar falando aqui, eu entendi sobre o posicionamento, de estarmos na vontade do Senhor. Nunca foi tão importante nós estarmos em oração, nós estarmos jejuando, nós estarmos clamando a misericórdia de Deus. A fúria do inimigo é grandiosa sobre a vida das nossas crianças, sobre a vida dos nossos adolescentes. Nós vemos o quanto nossas crianças estão aflitas, os nossos adolescentes estão doentes pelo mundo. Nós temos inúmeros que estão precisando de ajuda. Esses dias eu vi um vídeo que me chocou numa escola, uma palestra, e a pessoa que estava fazendo a palestra era sobre depressão e para adolescentes. Eu creio que no vídeo tinha uns 40 participando. 20 levantaram a mão dizendo que já tinham tentado suicídio. Olha o quanto Deus está requerendo de nós um posicionamento de oração, de clamor. Imaginem quantas famílias aflitas por essa fúria do inimigo contra os nossos adolescentes e as nossas crianças. Hoje nós vivemos esse terror nas nossas escolas, pelo país, de assassinatos, de mortes, e famílias aflitas, aterrorizadas, não deixando seus filhos saírem. Mas eu creio que o plano e o projeto do inimigo já foi derrotado, porque Deus já deu a vitória e já deu o livramento para as nossas crianças, para as nossas famílias. E que nós possamos nos posicionar a cada dia. O nosso corpo físico, ele precisa de músculos. Nós precisamos do músculo para estarmos aqui de pé, para caminhar. Nós precisamos da força física. Para fortalecer o nosso corpo físico, nós precisamos do alimento, nós precisamos do exercício, nós precisamos fazer uma musculação. Assim desenvolve o nosso músculo e nós vamos conseguir ficar de pé, nós vamos conseguir ter forças físicas. Na caminhada com Deus, nós também temos que fazer algumas coisas. Na caminhada com Deus, nós também precisamos de uma musculatura espiritual.
nós também precisamos orar. Ao contrário de uma academia física, de um exercício físico, nós vamos para a nossa oração de joelho, nós vamos para o jejum, nós vamos para a leitura da palavra, nós vamos clamar a Deus, e assim Ele vai nos dando a musculatura que nós precisamos para estarmos a cada dia mais próximos dEle, para que assim nós possamos ter forças para vencer os desafios que vêm pela frente. Esther, Daniel oraram, jejuaram, porque na frente eles tinham grandes desafios para vencer. E assim é conosco também. Nós temos que estarmos alinhados com a vontade de Deus, com o plano de Deus para a nossa vida, em oração, em jejum, em consagração, leitura da palavra de Deus, guardando a palavra dele em nosso coração. Quando eu aceitei Jesus, para todos que aceitaram Jesus na vida adulta, eu creio que sempre existe a dificuldade, né? O inimigo nunca quer a nossa salvação, ele não quer que nós estejamos aqui na casa do Senhor. Ele não quer que nós estejamos próximos de Deus. E eu li a Bíblia e eu falava, meu Senhor, eu não entendo nada que está escrito aqui. Naquele começo, para mim, eram palavras, não eram palavras vãs, porque é a palavra de Deus, mas eram palavras soltas, porque eu não conseguia compreender. E aquilo me deixava muito aflita. E eu via aqui na igreja os pregadores, as irmãs, orando, lendo a Bíblia, pregando, ministrando aqui. E eu falava, Senhor, eu não vou compreender a Tua palavra. Mas naquele momento, eu não entendia que eu não tinha musculatura. Eu não entendia que eu precisava. Era com o tempo que eu ia começar a entender. E hoje eu sou grata a Deus, porque hoje eu ouço Deus falar comigo. Hoje eu leio a palavra de Deus e ela fala ao meu coração. E quando eu li esses versículos para trazer essa palavra hoje, e agora Deus me trouxe à memória esse fato, desses meus questionamentos, né? E o quanto é somente o tempo e o caminhar com Deus que nós vamos compreendendo tudo isso, que nós vamos entendendo o plano dele para as nossas vidas. E assim nós vamos adquirindo passo a passo intimidade com Deus. Eu, Rosângela, ainda preciso ter muito mais intimidade com Deus. Mas eu creio que o Senhor já tem falado ao meu coração todos os dias da minha vida. E eu creio que cada um de nós, quando nós nos posicionamos perante o Senhor e fazemos e buscamos a vontade dEle para a nossa vida, Ele fica bem do nosso lado, Ele fica juntinho de nós, Ele nos dá a coragem de vencer os desafios que temos neste mundo, sejam eles doença no corpo físico, a salvação de um ente querido, alguma questão financeira que seja crucial para as nossas vidas. Deus vai ficando bem pertinho de nós, porque nós vamos tendo intimidade. Intimidade com Deus é Ele estar bem próximo de nós, Ele estar ao nosso lado. E Ele sempre quis isso. Tanto é que Ele fez o plano perfeito. Jesus veio ao mundo e deu a sua vida para nos salvar. E criou e abriu o caminho da salvação para nós. Então Deus sempre quis estar ao nosso lado. Mas para isso Ele requer um posicionamento. Nós precisamos estar posicionados perante a vontade de Deus. Nós precisamos buscar a vontade
posicionar perante a nossa família, perante os nossos filhos. Que nós, mães, possamos nos posicionar em oração pelos nossos filhos. Que nós possamos clamar a Deus todos os dias pela vida dos nossos filhos. Que nós possamos profetizar vitórias e bênçãos sobre a vida dos nossos filhos. Que nós possamos, mesmo em meio às aflições, falarmos palavras de força, de vigor para a vida dos nossos filhos. Que possamos ser luz por onde nós estivermos. Que nós possamos também, neste mundo, em meio a tantas ações do inimigo, estarmos posicionados para fazermos a diferença no lugar onde Deus nos colocou. Que nós possamos fazer a diferença no lugar em que Deus nos manda ir. Se é no nosso trabalho, se é na igreja, se é caminhando pela rua. Às vezes, um simples bom dia pela calçada, passando por outra pessoa, o amor de Deus vai naquele bom dia e toca no coração da pessoa. E que nós possamos estar, assim como Daniel e como Esther esteve, debaixo da vontade do Senhor. Eles nos deixaram um exemplo de constância, de firmeza e de perseverança. Eles não recuaram do propósito que Deus tinha para a vida deles. E que nós possamos ser assim, seguir esse exemplo, e que nós possamos ser luz, sermos paz pelo caminho por onde andarmos. E que a vontade de Deus esteja sobre as nossas vidas em primeiro lugar. Eu agradeço a oportunidade, peço à igreja que continue orando por mim e pela minha família. Que Deus tem feito todos os dias grandes milagres na minha casa. E que Ele possa continuar fazendo na casa de cada um de nós grandes milagres. Obrigado pela oportunidade.